e aquele que vive na carne, de Romanos capítulo 8. Por que isso? Porque em um grupo, nós estamos falando de maturidade espiritual, nós estamos falando de idade espiritual, nós estamos falando de nascidos de novo, qual é o tempo que cada um tem com Deus, né? O outro grupo, nós estamos falando de pessoas não nascidas de novo, né? Que é Romanos capítulo 8, aqueles que não têm o Espírito de Cristo. Então, se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nós fomos para Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22. E lá nós lemos a parábola das bodas. Ressaltamos que nós não vamos olhar o aspecto relacionado com a nação de Israel aqui, mas nós nos ativemos ao versículo 10 a 14, que diz assim, Mateus 22, de 10 a 14. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? Nós vimos esse texto e aí caminhamos. Qual categoria que nós estamos? Aqui nós não estamos falando para aqueles que estão lá fora. Aqui nós estamos falando para aqueles que foram chamados, para aqueles que ouviram falar, para aqueles que receberam o convite. Qual a categoria que nós estamos? E aí nós vimos também, quem são os escolhidos? Lembram lá? Tem João 15, mas só para relembrar, Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Salvação. Nós vimos que, lá em Tito 2, que Jesus morreu por todos. Não há pecado em que Jesus não possa perdoar. Não há ser humano que fale, olha, mas o meu caso é um caso diferente, é um caso excepcional. Não, mas não existe. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todo e qualquer pecado de todos ao mesmo tempo. Agora ele o faz? Sim ou não? Não, por quê? Hebreus, como nós vimos também, 9:28 diz que ele vai tirar os pecados de muitos. E por que não todos? Se o sangue dele é suficiente para pagar todos, por que ele não tira de todos? Porque alguns não vão querer. Alguns vão dizer, não quero esse plano. Alguns vão falar, não é dessa forma. Um exemplo. Isso, para ficar fácil. Lá do início, quem? Os dois irmãos. Caim e Abel. Caim é pelo sangue. Não, dessa forma eu não quero. Eu vou oferecer de outra forma. E qual o problema de Caim? Deus não se agradou do quê? Deus não se agradou primeiro de Caim e depois das suas obras, da sua oferta, melhor dizendo. E de Abel, primeiro Deus se agradou de Abel e depois da sua oferta. Por quê? Porque o aspecto principal não é a sua oferta. A sua oferta é uma consequência daquilo que aconteceu no coração. Isso, se Deus quiser, nós vamos olhar entre hoje e domingo que vem, sobre o aspecto interior e o aspecto exterior, como é que Deus nos mostra isso, né? Só abrindo um parênteses, é por isso que não existe aquela pessoa falar, eu sei que em Deus eu creio, mas a sua vida, não, mas eu creio lá no fundo do meu coração, mas a sua vida não mostra isso, não, mas não importa, importa que eu creio. Não é isso não. Nós vamos ver esse aspecto que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Mas,
mostrando que aqueles que não querem, não vão querer. Por isso que Deus vai tirar os pecados de muitos e não de todos, em que pese o sangue ser suficiente para tirar os pecados de todos. Ficou claro? De quem que ele vai tirar os pecados? E nós vimos Romanos 9:12. Abram lá. Oi. Claro? Então vamos lá. Ok. Deixa eu ver se eu adivinho. Tá bom. Bom, o ponto é, se Deus forma todas as coisas, né? Como é que fica, ele quer, é vontade dele ou não é vontade dele? Se ele sabe, se ele fez vasos para honra, vasos para desonra, nós comentamos um pouco domingo passado. Veja, na eternidade passada, né? Deus falou assim, ó, você vai, você não vai, você vai, você não vai. Falou ou não falou? Claro que sim, ele é Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, ele, Salmo diz, né, ele não é um igual a nós. Ele é Deus, ele é Senhor, é ele que determina, é isso mesmo. Agora, Deus nos deixou a conhecer como ele teve esse critério. Olha que misericórdia de Deus, que é Romanos capítulo 9, vamos abrir lá. E aqui, como nós não tínhamos anotado, deixa eu só passar um pouquinho, depois a gente volta. Aqui tem os textos que nós comentamos, mas como não estava anotado, está aqui para que vocês depois possam ler de novo. Romanos capítulo 9, versículo 13. 11, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Exatamente isso, mas como Deus? Eles não tinham nascido. O Senhor já se aborreceu de Esaú sem saber o que ele ia fazer. Ah, é? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 18, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E aí ele fala, se Deus quis usar esse propósito, ele usou esse propósito. Agora, o aspecto é, lembra que nós vimos? De quem Deus quer ter misericórdia? É de quem ele quer, não é? De quem que ele quer ter misericórdia? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Enquanto vocês estão abrindo para Deuteronômio, eu vou ler esse texto de Romanos 11, que está aí. Deuteronômio capítulo 5, versículo 10. Romanos 11, 32 diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então quer dizer que a misericórdia de Deus, ela está disponível a ser usada com todos? Foi por isso que ele encerrou todos debaixo da desobediência? É por isso que tem a lei? A lei, na realidade, é um traço para mostrar que todos nós estamos abaixo desse critério, desse padrão de justiça de Deus. Portanto, só haverá salvação se Deus usar a sua misericórdia. Agora, ele vai usar a misericórdia dele com quem? Deuteronômio capítulo 5, versículo 10. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, daqueles que guardam os meus mandamentos. Capítulo 7, versículo 9.
Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Salmo 103, 17. E o Salmo 103 nos ensina o que é a misericórdia de Deus, né? Versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados. Lá em Efésios 2 diz que a nossa salvação está fundada em 2 pilares, misericórdia e graça. Misericórdia, o que é? Não nos tratar segundo os nossos pecados. Senão, por que nós estamos respirando aqui? A alma que pecar, essa morrerá. Pecou, morreu. Você está respirando? Tá? É porque você não pecou. De duas uma, ou você não pecou, hipótese impossível, ou Deus está usando a sua misericórdia. É por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Nós acordamos hoje por causa da misericórdia de Deus. Por quê? E o que é misericórdia? Não nos tratar segundo os nossos pecados, segundo o que merecemos. Vocês estão entendendo o que é misericórdia de Deus? Agora, para quem ele dá esta misericórdia? Versículo 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Temor do Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é aborrecer o mal, a arrogância, a boca perversa, o mau caminho, né? Temor do Senhor é aquilo que eu tenho temor do Senhor, eu vou ter o conhecimento, eu tenho o Espírito e vai me dar a sabedoria. Esses temas todos são conectados. Mas para eu ter o temor do Senhor e ter a sabedoria para aplicar o conhecimento, o que eu preciso ter no meio aqui do caminho? Lembram do entendimento? Eu preciso ter aquele que me faça entender a mente de Deus. E quem é isso? Quem é Ele? É o Espírito que está em nós, não é? Mas como é que eu tenho o Espírito que está em nós? Porque é condição de segunda aliança. Eu preciso aceitar a segunda aliança. E veja, e como é que eu aceito a segunda aliança? 1 João capítulo 3. Da mesma forma que eu o amo, da mesma forma que eu guardo os mandamentos dele. E o que significa isso hoje em dia? 1 João capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Qual é o mandamento? Que lá era a lei, porque mostrava a santidade de Deus. E agora? Nós temos que observar os mandamentos? Temos. Qual? Crer no Senhor Jesus. E por quê? Romanos capítulo 8 diz o quê? Que isso, quando cremos, o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E o cumprimento da lei é o amor, porque se eu amo, eu não mato, eu não roubo, eu não cobiço, eu não adultero. Vejam, de quem Deus quer usar misericórdia? Daqueles que o amam, daqueles que guardam os seus mandamentos, daqueles que o temem. E quem são esses? Aqueles que depositam a fé na obra completa do Senhor Jesus. É para esses que Deus vai usar misericórdia. E aí você fala, bom, mas se ele fez isso na eternidade passada, como assim? Esaú não tinha, ele não abriu mão na eternidade passada do direito de primogenitura pelo prato de lentilha. Isso foi quando ele já era jovem, tinha voltado da caça. Como é que Deus fez isso? É a onisciência de Deus. Deus sabia que ele ia fazer isso ou não? Claro. Deus sabia que Adão ia pecar e o homem e a mulher iam pecar? Sabia? Como é que nós sabemos? Jesus morreu antes da fundação do mundo, 1 Pedro capítulo 2. Gente, Deus não é pego de surpresa. Nem na história e nem nas nossas vidas. A gente fala, é o que aconteceu agora, e agora, Deus, o que o Senhor vai fazer? Isso aqui, o Senhor não estava esperando. Deus sabia que Faraó ia endurecer? Sabia, quando ele falou a Moisés, ele falou, pode ficar sossegado que Faraó vai endurecer e não vai deixar vocês irem. Deus, mas o Senhor sabia já? Sabia. E mais o que Faraó fez? Vocês fizeram isso? Essa aqui eu lembro. Vocês fizeram essa lição de casa? Não, né? Que para grifar todas as vezes que Faraó se endureceu lá em Êxodo? Não? Fizeram? Alguém fez? Isso, ninguém. Ok. Se vocês grifarem isso, Deus já tinha dito que Faraó ia se endurecer.
Mas Faraó se endureceu, se endureceu, se endureceu, se endureceu, se endureceu, se endureceu. Aí Deus o endureceu. Ah, mas Deus já não sabia? Deus sabia. Mas Faraó tomou a decisão. É a mesma coisa. Qual é a responsabilidade da nossa salvação? Ué, mas Romanos capítulo 2 não diz que é Deus quem nos leva ao arrependimento? Ora, então ele leva uns e ele não leva outros? É isso mesmo, que ele decidiu na eternidade passada. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe de antemão a nossa decisão. Eu e você não sabemos. Eu não vou falar para fulano, não, mas fulaninho não. Esse não vai se converter, não. Nem quero estar no céu com ele. Né? Não acontece, né? Tá bom. E se tiver que fique bem longe, né? Não, ó. Mas por quê? Porque Deus conhece as nossas decisões. Isto isenta o homem, o ser humano, da sua responsabilidade pessoal? É claro que não. Sabe por que não isenta? Porque senão chegaríamos lá no trono branco, aqueles que não creram, né? Vão chegar no trono branco e vão falar o quê? Mas eu não tive opção. Como é que eu estou sendo condenado por um negócio que eu não tive opção? Se o Senhor determinou na eternidade passada, como assim? Como é que vai ficar o juiz? Como é que Deus vai ficar? Portanto, todos nós somos responsáveis pela decisão que tomamos, se vamos querer esta misericórdia de Deus ou não. Mas isso não invalida a onisciência de Deus em saber quem vai e quem não vai. Mas isso é muito difícil. Tá bom, e nós falamos isso domingo passado. Jesus, vamos pegar Jesus. Você crê que Jesus foi 100% Deus na sua existência toda? Foi ou não? Inclusive quando esteve aqui na terra, ele deixou de ser Deus algum minuto? Não, porque se deixasse ser Deus, teria pecado. Se tivesse pecado, o seu sacrifício não cobriria os meus pecados e os seus, né? Porque ele teria que ter morrido por ele, porque a alma que pecar, essa morrerá. Ele só pode ser o ele só pode nos substituir na cruz, porque ele não tinha pecado, né? É por isso que a linha divisória de nós entendermos quem é Jesus é se ele é Deus ou não. E ele fala isso em João capítulo 8. O que ele diz? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que Jesus está querendo dizer aí? Quem que é o eu sou? Êxodo capítulo 3, Moisés chega para lá na sarça e fala: Deus, eu vou lá tirar no Egito, tá bom, mas lá tem tantos deuses, tantos nomes, eles vão falar para mim, qual é o nome do seu Deus? O que eu vou dizer? O que Deus fala? Jesus fala ali com ele, fala o quê? Diga para Faraó que o eu sou te enviou. O eu sou, o que sou, que é o nome de Jeová, né? E Jesus está dizendo para os fariseus: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E aí quando ele começa a conversar com os fariseus, ele fala o seguinte: mas Abraão, vocês estão falando que Abraão, né? Os fariseus falam: bom, mas você está falando que aquele que crê não vai morrer? Abraão, você é maior do que Abraão? Abraão morreu, né? E o que Jesus fala? Abraão viu o meu dia, viu e regozijou-se. Eles falam: mas você não tem 50 anos e viu Abraão? Que história é essa? João capítulo 8, lá nos versículos 60 para frente. Ele fala: que história é essa? Você não viu Abraão? E ele falou: Abraão viu o meu dia, viu e regozijou-se. Eles entenderam o que Jesus falou? E Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E o que eles fizeram? Pegaram em pedras para atirar. Por quê? Porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus. E Jesus está dizendo: se vocês não compreenderem que eu sou Deus, eu não vou ter condições de ter morrido por vocês. Portanto, a essência da nossa salvação é: quem é Jesus para nós? É Deus? Se ele é Deus, ele morreu por mim e por você. Agora, ele foi 100% Deus o tempo todo? Foi. Ele foi 100% homem? Foi. Minha alma está angustiada até a morte. Pai, livra-me dessa hora. Mas foi para essa hora que eu vim. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que ia para a cruz. Jesus chorou quando viu a incredulidade antes de ressuscitar Lázaro. Ele foi 100% homem? Foi, porque senão não podia ter pago a minha conta nem a sua. O resgatador tinha que ser parente próximo. Ruth mostra lá de Boaz, né? Aquela história do resgatador em Ruth é extraordinário. Tinha que ser parente próximo pela lei lá em Levítico. Então Jesus tinha que ser 100% homem. Espera um pouquinho. Mas na nossa matemática não funciona assim. A nossa matemática é 80-20, 70-30 para dar o 100%, né? Não, mas a matemática de Deus é diferente.
A matemática de Deus convive com ele sendo 100% homem. 100% homem. E convive ele sendo 100% Deus. Porque é assim que é. Portanto, a nossa responsabilidade quanto à salvação é 100% de decidirmos se queremos ou não essa salvação de Deus. Mas é de 100% Deus na eternidade passada falar, esse aqui é para honra, esse aqui é para desonra, esse vai, esse não vai. Qual o problema de conviver com isso? Portanto, na onisciência de Deus, Ele sabe todas as coisas sim. Quando nós entrarmos em santidade, se Deus quiser hoje, nós vamos ver que a igreja já está formada e assentada nos lugares celestiais em Cristo. O corpo já está formado. Ora, então por que Deus não nos leva? Porque no tempo ainda faltam alguns tomarem a decisão. Mas Deus já sabe. Opa. Tanto sabe que as bodas do Cordeiro já aconteceram. É uma questão de tempo. Ué, como é que nós sabemos? Porque o Apocalipse está escrito, ou vocês acham que alguma coisa do Apocalipse não vai se cumprir? Vai, do jeito que está aqui, é. Quando ele chega em Apocalipse 7, fala, de onde vieram esses daí? Esses foram os que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Já aconteceu isso. Nós só não estamos vendo. Mas então isso aí eu preciso ter fé para acreditar? Porque fé é certeza de fatos que se não veem. Fatos é porque ocorreram. Não é uma história que está por vir, são fatos. E fatos, eles já aconteceram. O problema é que nós não estamos vendo ainda. Você crê no céu? Você está vendo o céu? Não? Por que você crê? Porque ele é um fato. Ele existe. Porque Deus que falou. E a fé tem duas características. Eu estou entrando nos assuntos, né? Mas é importante. A fé tem duas características. A primeira dela, porque muitas vezes me fala assim, você tem fé? Eu tenho fé em Deus lá no fundo do meu coração. Mas e aí? Mas o que você é fé? Não, fé é um estado de espírito. Que estado de espírito? Coisa nenhuma. A fé é um elemento objetivo. A fé tem dois aspectos principais. Primeiro, no que e em quem está falando. São esses dois aspectos principais, fundamentais para nós termos fé. Fé é fundamentado em informação. Não é isso, Hebreus 11? Pode pegar Hebreus 11 e ler lá os heróis da fé. Todos eles receberam uma informação. Por que Abraão é conhecido como pai da fé? O que diz Romanos? Ele creu contra a esperança. Ele esperou contra a esperança. E creu que ia ser pai de muitas nações. Por quê? Porque ele recebeu uma informação de Deus. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu e como a areia da praia. Ele recebeu uma informação. Ele acreditou que aquilo ia ser um fato. Ele só não estava vendo ainda. Mas ele tinha certeza que ia acontecer. Isso é conceito de fé. Isso é um aspecto, o fato. Mas eu só acredito nesse fato. O eu acreditar ou não nesse fato tem a ver com o quê? Com quem está falando. Outro dia eu estava comentando, não sei se vocês lembram de uma propaganda de um jornal, que era uma pessoa lendo o jornal assim, né? E um cachorrinho lá fora, à noite latindo, uau, 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 e aquele cachorrinho latindo, e o cara passando as folhas do jornal. De repente um cachorro, né, dá um latido mais, ele fecha o jornal e vai olhar a janela. E aí o tema era, tudo é uma questão de credibilidade. Portanto, a hora que aquele cachorro latiu, deve ter alguém aí. Por quê? Porque aquele cachorro só late quando tem alguém. E aquele cachorro tem credibilidade, não aquele outro. Ficava latindo por tudo. Né? Por quê? É uma questão de credibilidade. Quem está falando dos fatos para nós depositarmos confiança? É Deus. Deus tem credibilidade? Tem ou não? Claro, que absurdo, que pergunta. Nós estamos domingo de manhã numa igreja, você vem perguntar isso. A resposta vai ser unânime, será? Se fosse, será que as nossas vidas não seriam diferentes? Porque ele está falando tanta coisa, tem credibilidade ou não? De duas uma, ou nós não acreditamos que o fato vai acontecer, ou não estamos acreditando em quem está falando. Não, eu acredito em quem está falando. De que forma? Entendemos Romanos que diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? Por que a fé vem pelo ouvir a palavra? Porque aí nós vamos ter duas informações. Os fatos que nós não estamos vendo e conhecer quem está falando. É só pelas escrituras que nós vamos saber quem Deus é.
Porque senão, não dá para exercer fé. Vamos parar com esses chavões. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ai, que bonito, tá bom, se fosse para uma prova, estava ótimo, você ia tirar 10. Mas e para a vida? Como é que é isso? Porque nós temos que conhecer o Deus que nós cremos. Vocês sabem qual que foi a diferença entre os amigos de Daniel e eu e você? Qual que é a diferença? Por que eles foram para a fornalha? Por que eles chegaram para Nabucodonosor e eles disseram... Nabucodonosor falou, eu fiz a inauguração, vocês não se curvaram diante da estátua, eu vou fazer a inauguração de novo, ó lá, hein? E que Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Eu que estou tomando a decisão e vou ainda esquentar a fornalha 7 vezes mais. O que eles respondem? Nabucodonosor, quanto a isso nós não temos necessidade de responder. Se o Deus que servimos quiser nos livrar das tuas mãos, Ele nos livrará. Se não, fica sabendo que nós não serviremos os teus deuses. Mas que convicção é essa? Como é que eles tinham essa convicção? Eles estavam indo para a morte. Ou vocês pensam que eles chegaram, Deus, agora nós Senhor, vamos ver lá, apaga a fornalha, caiu uma chuva. Coragem no quê? No que eles acreditavam? Coragem no quê? Eles conheciam o Deus que eles criam. Nós conhecemos o Deus que nós cremos? Ou nós estamos vivendo uma vida religiosa? É bacana, é gostoso estar junto. É gostoso sim estar junto, é bacana, mas isso não é suficiente. Que vai chegar, se nós tivermos uma vida religiosa por si só, vai chegar na aprovação, ou vai chegar em algum momento na nossa vida, nós vamos olhar para trás e vai falar, isso não valeu a pena. Agora, se nós conhecemos a quem nós estamos colocando toda a nossa vida, toda a confiança dos fatos que nós não estamos vendo, se nós conhecemos a Ele, descansa. Sabe por quê? Porque Ele nunca falhou. Deus nunca chegou atrasado. Chegou sim. 3 fatos de tempo, né? Já estou mudando totalmente, estou saindo fora, vocês estão percebendo? Não tem nada disso, vocês não estão acompanhando o versículo, então. 3 momentos de tempo, né? Quando nós olhamos para a aprovação e falamos, não, mas Deus na minha vida, mas e agora? Deus vai chegar antes. Não, nós temos que conhecer a Deus. Vou dar um exemplo só. Tempo, né? Quando nós olhamos para Ló, né? Deus vai julgar Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com Ló? Deus o tirou, o livrou da aprovação, do juízo, não foi? Deus tira Ló do juízo de Sodoma e Gomorra e destrói Sodoma e Gomorra. Deus chega antes, não é? E aí, se nós só conhecermos esse texto, nós vamos falar, bom Deus, não vai ter promoção nenhuma para mim, não vai ter nenhum problema para mim nesse aspecto. Por quê? Porque o Senhor chega antes. É verdade, em algumas vezes. Em outras vezes, Deus está durante. Os amigos de Daniel, Deus os livrou da fornalha? Deus livrou Daniel da cova? Não, mas o livrou durante. Noé, Deus, por causa de Noé, Deus não deu dilúvio? Deu, mas livrou durante. Portanto, tem lá Salmo 23, né? Quando passares pelas águas, nós vamos passar? Não vai submergir, mas nós vamos passar? Então, Deus vai permitir isso. Conheça o Deus que você crê. Então, ou é antes ou durante. Tá bom, mas Deus vai me livrar. Então, João 11. Lázaro. As irmãs mandam chamar Jesus e falam assim, Senhor, está doente a quem? Aquele a quem tu? Engraçado, por que elas não falaram Lázaro, seu amigo? Por quê? Porque nós somos como elas. Para nós, doença, problema é incompatível com amor. Mas para Deus não, você sabia disso? Que doença, problema, morte convive com o amor de Deus na nossa vida? Conviveu com Lázaro, nós temos que entender isso. E aí o que aconteceu? Jesus chega e fala assim, não, vamos ficar mais um tempo aqui. Aí os discípulos falam, não, mas vamos para lá. E aí Jesus fala assim, não, Lázaro está dormindo. Mas se Lázaro está dormindo, nem vamos, ele desperta. Jesus chega para eles e fala assim, não, vou falar uma coisa para vocês. Lázaro morreu. E aí quando ele chega lá, né, elas vão correndo para Jesus, o que elas falam? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por quê? Porque elas tinham visto Jesus curar alguém doente, mas ainda não tinham visto Jesus ressuscitar ninguém. Não conheciam ainda. E Jesus falou o quê? Se tiveres aqui, ele não teria morrido. Jesus usa a mesma condicional. Se creres, verás a glória de Deus.
na nossa forma de pensar, Jesus chegou atrasado, né? Deixa o Lázaro morrer, Jesus. Não, Jesus chegou no tempo certo. É que o tempo certo de Deus talvez não seja o nosso. Nós conhecemos o Deus que nós cremos? Ou nós somos o guinho, o bebê chorão que quer, no jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, no momento que a gente quer, e senão nós vamos ficar bravos com Deus? Nós conhecemos, porque fé é um fato, portanto eu preciso ter informação desse fato. Noé, vai chover, constrói a arca. Eu preciso ter informação desse fato, e eu preciso saber quem está falando, porque se eu não tiver informação desse fato, se quem estiver falando não tiver credibilidade, quando nós estamos falando de fé em Deus, nós estamos querendo dizer o quê? O que nós estamos querendo dizer? Nada. Não significa nada. É uma força de expressão. É uma força de expressão que na nossa vida não vai resolver nada. Não vai servir para nada. Agora, se é a convicção de um Deus eterno, perfeito, que é a verdade, absolutamente confiável, que nunca falhou, num fato que ele está dizendo, vai acontecer isso, por que não depositar? Por que não acreditar nisso? Deus está falando, homens, ame sua esposa. Não, mas daqui não vai dar certo, meu jeito é diferente. De duas uma, ou você não está acreditando na informação, ou você não está acreditando em quem está falando. É tão simples quanto isso. Entendemos o fato, o que, né? Falando tanta coisa. Entendemos o fato de que Deus usa a misericórdia para quem quer, mas de quem que Ele quer ter misericórdia? Daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que guardam os seus mandamentos. E hoje o que é isso? É crer no Senhor Jesus, na obra que Ele fez. E pegando esse contexto, vamos ver o tema da vestidura, né? Também aqui nós só comentamos, mas não tinha os textos. Vamos lá, rapidamente, Gênesis 3:10. No 10, e aqui alguns conversaram comigo, eu talvez não tenha sido muito claro domingo passado. Gênesis 3:10. Sabemos desse contexto, né? E veja o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si e se camuflaram. Eles estavam cobertos fisicamente. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava, tive e me escondi, porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas quando Deus foi procurá-lo, ele não estava sem roupa, ele não estava desnudo fisicamente, ele estava todo camuflado. Por que ele fala que ele estava nu? Porque ele havia sido o quê? Havia tido o quê? Um rompimento com Deus. E por que Deus não mata o homem e a mulher nesse momento? Por quê? Porque a salvação já tinha sido providenciada. 1 Pedro diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Só que não era o momento de Jesus se fazer carne, né? E aí Deus providenciou o quê? O derramamento de sangue. E como é que fez? Vejam lá no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, o que aconteceu? Fez o Senhor Deus vestimenta de... agora os vestiu, né? Os vestiu o quê? Fisicamente. E por que eles se sentiram vestidos? Porque houve derramamento de sangue. Eles passaram a se sentir vestidos a partir dessa... É por isso que Caim e Abel sabiam da informação. Deus havia derramado sangue para fazer vestimenta de peles para eles, né? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui os cobriu fisicamente, mas os vestiu. O quê? Porque houve derramamento de sangue. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Versículo 2. E por isso nesse tabernáculo gememos aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. A condição de sermos revestidos com a nossa habitação celestial, com a incorruptibilidade de 1 Coríntios capítulo 15, depois do versículo 50. Qual que é essa condição? É sermos encontrados vestidos e não nus.
Será que, mas está todo mundo vestido, então todo mundo está? Está nada. Porque essa roupa aqui não é isso que Deus está falando. Está falando do derramamento de sangue que Ele fez lá no Éden. E de que forma então? Vamos lá. Nós lemos, né? Isaías 61:10, não vamos abrir lá, mas ele diz que Deus me cobriu de vestes de salvação. Vamos para Apocalipse, que como é numa sequência, vai ficar fácil nós acompanharmos lá. Vamos lá, Apocalipse 3. 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem Jesus vai confessar diante do Pai? Aquele que me confessar diante dos homens. Lembra lá de Timóteo? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. E como é que é a salvação mesmo hoje? Aquele que crê com o coração e confessar com a boca. Se eu creio com o coração e confesso com a boca, o quê? Quando Paulo chega lá o carcereiro chega para Paulo, né? E fala assim, não, eu vou matar Paulo. Fala, não faz isso não, que está todo mundo aqui na cadeia. Não precisa se matar, Atos capítulo 16. Ele chega para Paulo e fala, então, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que Paulo fala? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Confesse alguma coisa que você acreditou lá no seu coração. E nós somos salvos. O que significa ser salvo? Significa ter as vestiduras, ser coberto pelo sangue do Cordeiro. Em outras palavras, acreditar no sacrifício que Jesus fez na cruz. Vocês estão vendo que Deus está falando a mesma coisa sob diversas formas? Acabamos de ver de quem que é Deus, que Deus quer ter misericórdia. Daquele que o ama. Quem é aquele que o ama? Aquele que crê no Senhor Jesus. Mas é aquele que crê no Senhor Jesus, está vestido? Está vestido por quê? O estar vestido é ter sido o quê? Suprido com o derramamento de sangue. Por quê? Levítico diz que a vida está no sangue. A vida é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A alma que pecar, essa morrerá. Por que eu e você estamos respirando? Porque alguém nos substituiu. Ou cremos nisso e temos as vestiduras. Tendo a vestidura, Jesus vai nos confessar diante do Pai. Nas bodas do Cordeiro eu vou estar na festa. Agora, e se não tivermos isso? Fora. Perdição. Deus não tem misericórdia dele porque ele não quer. O sangue, apesar de ser para todos, vai ser para muitos, porque essas pessoas não querem. 4:4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouros. 24 aqui, não estamos falando do Apocalipse, mas só para... Esses 24 são os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, o que é a igreja, representando a igreja, de judeus e gentios que são chamados para a igreja. Os 24 anciãos vestidos de branco. 7:9. Capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. A razão porque se assistem diante do trono, a razão porque estão lá, a razão porque estão lá e ninguém os tirou de lá. Qual que é a razão? Porque dentro da casa, quando passou o anjo da morte lá, quando Deus instituiu a Páscoa, é porque eles estavam brigando, porque eles eram bonzinhos. Por quê? Lembram da Páscoa? Porque o sangue estava nos umbrais. Deus diz a mesma coisa de diversas maneiras ao longo da história, e nós temos uma dificuldade de entender. Não, a grande tribulação é os 3 anos e meio do final dos 7 anos daquilo que o anticristo vai reinar, né?
Vamos lá. Estão vivendo na graça, arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 7 anos de tribulação, a última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, dos 7 semanas, 3 anos e meio, ou 42 semanas, ou 1.263 dias, 1.260 dias, pode ver, é sempre 3 anos e meio, né? Quando o anticristo vai estar aqui, para ir contra Israel, no Yom Kippur, né? Quando Deus vai, a festa de lá, Levítico 23, vai se cumprir, lá na última semana de Daniel, nesse período aqui, né? Vai ser a operação do erro, aqueles que não ouviram vão dar crédito à mentira, lembra que nós vimos domingo passado? Nesses 3 anos e meio, as pessoas que crerem, vai ter salvação? Vai. O Espírito não está habitando, mas vai agir como no Antigo Testamento, para que haja salvação. Haverá salvação? Haverá. Mas o que aconteceu com aquelas pessoas que crerem nessa época? Vão ser decapitadas, está lá em Apocalipse. Então, vai pagar com a vida. Então vejam, são essas pessoas que estão falando aqui em Apocalipse. Mas o ponto é, por que estão assistindo diante do trono? Porque tiveram as suas vestiduras lavadas, como eu e você que crê. Tivemos as nossas vestiduras lavadas. Por quê? Porque esse é o passaporte para o céu. Lembram da festa, bons e maus? Você é bom ou sou mau? Você é mau. Então vamos deixar para lá. Bom, portanto, não está baseado naquilo que somos. Está baseado em quem cremos, em quem você crê. Crer tem a ver com fé, mas fé tem a ver com o fato e com a pessoa. Portanto, eu não posso ter fé se eu não conhecer o Senhor e o que Ele fez por mim. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para nós termos fé, nós temos que conhecer o que Deus está dizendo, de quem Ele é, do seu plano, do que significa isso para nós. Quando nós estamos falando em vida religiosa, nós estamos querendo dizer o quê? Hein? Em vir na igreja? Não é nada disso. Quanto tempo você está usando você com Deus? Homens, você dirigindo a sua esposa e a sua família com Deus, quanto tempo? Ou vocês pensam que vai ser essa meia horazinha aqui? Meia horinha não, Dante, é bastante tempo. Esse tempinho que a gente pensa na igreja, isso é vida com Deus? Não é, não. Não vamos conhecer a Deus jamais, se for nesse tempinho aqui. Esse tempo aqui é para nós irmos buscar os materiais, né? Arroz, feijão, batata, aqui ó. Agora vão para casa e cozinhem para comer. Ou vocês só vão se alimentar disso aqui? Só? Então por que vocês não almoçam hoje e ficam a semana inteira sem comer? Não, que absurdo. Mas fisicamente a gente entende, por que espiritualmente não? Vamos lá. Apocalipse 16, 15. E nós nem começamos ainda o estudo e já estamos acabando, vai ter o intervalo. Vamos lá. 16, 15 diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e se veja a sua vergonha. Toma cuidado com a sua veste, se você está vestido ou não, porque é isso que vai fazer a diferença. Quem é Jesus para você? 19:8. Alegremos-nos, 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado a esposa do Cordeiro, a igreja, que é a noiva, vai ser esposa depois das bodas, depois do casamento. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? E aqui, se entrarmos em justiça, então, quem é a nossa justiça? Quem nos justifica? É Jesus, porque derramou o sangue. Derramando o sangue, por quê? Porque o sangue era o quê? Era o centro da lei. O centro da lei nunca foi o seu cumprimento. Lembra o que Jesus teve o embate com os fariseus? Qual foi o embate com os fariseus? Porque os fariseus queriam o quê? Que as pessoas cumprissem a lei, cumpram a lei. Jesus falou assim, a carga que você coloca nos ombros dos outros, vocês não levam com um dedo. Por quê? Porque o centro da lei nunca foi o seu cumprimento. Ninguém vai chegar a Deus pelo cumprimento da lei. Ora, então qual que era o centro da lei? O sacrifício. Os 10 mandamentos é um resumo da lei. Se você continuar lendo toda a ordenança, né? Quando Moisés desce do monte, Deus fala assim, agora vai lá, começa a fazer o tabernáculo aí. Vamos lá. E dá todas as especificações. Por quê? O que era o tabernáculo? Onde você oferecia o quê? O sacrifício. Paulo, ele era irrepreensível, não é? Perante a lei. Por quê? Paulo nunca pecou. Mas em Romanos 7 falou que o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço todo dia. Paulo, que incoerência é essa? Você fala que você peca, mas você fala que você é irrepreensível perante a lei. Por que Paulo era irrepreensível perante a lei?
porque oferecia sacrifício, derramava sangue, cuidava da vestidura para não ser achado nu. E nós? Para nós terminarmos 19:14. Aqui quando Jesus volta, lá no final dos 7 anos, Jesus volta com a igreja. Isso aqui está explicado lá em Isaías 63, ele diz: está vestido com um manto, versículo 13 do capítulo 19. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Está falando de Jesus. Quem é o Verbo? Isso aqui está explicado em João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne, é Jesus aqui. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ó, nós aí voltando com Jesus. Aqui, ó. Esse período que nós estamos vivendo acaba com arrebatamento. Arrebatamento aqui. A noiva está sendo analisada em enxoval. Nós vamos ver quando nós analisarmos as questões de santificação. Está sendo analisado o enxoval, o bema de Cristo, o tribunal de Cristo. Não é para juízo, é para análise de galardão. Nós estamos aqui durante 7 anos e aqui na terra está acontecendo a tribulação, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Acabou a tribulação, Jesus volta, segunda vinda. Ele vem e nós voltaremos com ele. Só que Jesus vai chegar no céu, nas nuvens, e vai falar assim: ó, agora vocês esperam aí, porque essa batalha é minha. Isaías 63 diz que ele vai pisar os povos como pisa a uva na sua ira. Essa batalha é dele. Final de tribulação. O que importa estarmos diante do trono? Se temos as vestiduras ou não temos. É isso que vai fazer a diferença. Com que nós estamos nos importando aqui nessa vida? Sabe o que nós estamos vivendo? Você já perguntou para você da onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui? Nunca perguntou? Né? Você vai vivendo a vida, você acha que você apareceu e vai, né? Estou aí mais um, tem 7 bilhões quase de pessoas no mundo, eu sou mais um, né? Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos aqui para casar, para trocar de carro, para comprar uma casa. O meu sonho, isso. Que isso? Né? Deus tirou o povo do Egito, não foi para viver no deserto, apesar de tê-los sustentados no deserto. Deus os tirou para celebrar uma festa e entrar na terra. E eles se acostumaram com o deserto, né? Tanto tempo, pela incredulidade, ficaram lá. E começaram a achar interessante comida, bebida. Estava lá, estamos acostumados. Mas Deus não nos tirou do Egito para ficar no deserto. Deus nos tirou do Egito com um objetivo. Qual é o objetivo para a nossa vida? Apesar de nos sustentar no deserto, né? Vocês não estão todos vestidinhos aí? Vai chegar em casa, vai ter um arroz e feijão, né? Não vai. Apesar de nos sustentar, o objetivo de Deus para nós não é essa vida. É celebrarmos uma festa com Ele. E vejam, esse aspecto, né, relacionado, apesar de nos sustentar, Deus nos tirou para celebrarmos uma festa. O que estamos fazendo aqui? Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Única e exclusivamente para decidir aonde nós queremos passar a eternidade. Mas você acabou de falar no começo que Deus já sabe. Então, Deus já sabe. Você sabe? Se você crer no Senhor Jesus, você já pode ter certeza. Se você não crer, você também vai ter a certeza que você não vai passar com Deus, né? Então, tenha certeza de onde você vai passar a eternidade. Nós só estamos aqui só para isso, ou só para tudo isso, né? Só para decidir. E aí nós começamos a nos acostumar com o deserto. Vamos fazer uma tendazinha melhor aqui, afinal de contas, vamos fazer ali, eu vou fazer 2 para vender para você. Nós estamos nos acostumando com o deserto. Não tem nada de errado, não, em fazer, em vivermos a vida. Deus nos ensina até como vivermos. Mas não é o nosso objetivo. Lembram? Lá de Hebreus, quando Deus chega para Abrão e fala assim: o que Deus fez com que Deus falasse assim: eu não me envergonho de ser chamado o seu Deus? Vocês lembram qual foi a característica de Abrão? Porque eles eram peregrinos e forasteiros nessa terra. Quando que nós vamos embora? Está na hora de ir embora. E quando está na hora de ir embora, o que nós fazemos? Nós ficamos com as malas na porta, está na hora de ir embora. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu chego, preciso confessar pecado. Às vezes eu chego para minha mulher e falo assim: eu estou vivendo de um jeito aqui que parece que eu vou ver 200 anos aqui. Não precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, guarda, mas vê aqui. O que é isso? Daqui a pouco eu vou morrer. Vocês não sabiam disso? Ninguém contou isso para vocês? Claro.
É isso mesmo. É isso mesmo. E nós gostamos dessa favela, né? Tanto é que a palavra, já vamos para o intervalo aqui, a palavra arrebatamento é arrancar uma árvore como se tira a raiz, sabia? De tão enraizado que nós vamos estar aqui. Vamos colocar os nossos olhos no alto. Vamos nos preocupar com as vestiduras. Vamos não permitir que Satanás... Porque o que estava na árvore da vida? O que estava no centro do Éden? A árvore da vida. Não é do conhecimento do bem e do mal. Se pegar lá o diálogo da serpente com Eva, o que ela fala assim? O que ela fala? Podemos comer de toda a árvore, mas é essa que está no centro, no meio do jardim, essa nós não podemos comer nem tocar. Mas não era ela que estava no centro do jardim, era a árvore da vida. Por quê? Começou a tirar tanta atenção, né? Essa árvore, mas o centro é lá, não, mas essa árvore, por que não pode pegar essa árvore? Mas essa... O diabo tira o nosso foco, volte o foco para o autor e consumador da nossa fé. Vamos para o intervalo? O tema de muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Vimos então aqui a relação que Deus estabelece entre usar a sua misericórdia, para quem Deus vai usar a sua misericórdia e para quem Deus não vai usar a sua misericórdia. Portanto, o aspecto fundamental nesse texto é sabermos quem é Jesus para nós. Isso vai nos mostrar se Deus está usando misericórdia para conosco. Isso vai nos mostrar se estamos nus ou estamos vestidos. Isso vai mostrar se fazemos parte das bodas ou não, da festa ou não. É Deus dizendo a mesma coisa de diversas formas, né? Agora, quanto a isso, eu posso estar enganado, né? Quanto à minha posição, podemos, cuidado com isso, né? Lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago capítulo 1, versículo 22, e depois tem os outros textos que vocês vão poder acompanhar. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cuidado que nós podemos nos enganar achando que estamos fazendo algo e está agradando a Deus. E Deus está falando, não é desta forma. Agora que vocês se assentaram, eu só preciso dar um recado. O Wesley pediu para avisar e já distribuiu para vocês esse panfleto. Esse? Folheto. Que hoje, é isso, Wesley? Hoje, tem às 5 horas, na C5 vai ter a reunião de oração, que é todo o primeiro domingo do mês. Depois, toda a primeira terça-feira do mês, café com oração, que é na DiCaprio, às 7 horas da manhã. E na terceira terça-feira do mês, também café com oração, na padaria Nico, no Castelo, às 7 horas. Ok? Então, a programação para os homens. Primeiro, todo primeiro domingo, reunião de oração aqui às 5 horas. Depois, café com oração, na primeira terça-feira, na DiCaprio, na terceira terça-feira, na Nico. Ok? Às 7 horas da manhã, tá bom? Qualquer coisa, vocês, por favor, procurem o Wesley. Voltando aqui. Então, é possível nós nos enganarmos, né? Nos enganarmos por aquilo que Deus não está pedindo para fazer, e nós estamos entendendo que, então eu me chego a Deus dessa forma, Deus está falando, não é por aí, né? E é possível então, se nós pegarmos os textos de 1 Coríntios 15, Gálatas 6, né? Deus fala, olha, cuidado, não se enganem. Ora, se há uma advertência para nós não nos enganarmos, é porque nós podemos nos enganar. E cuidado com isso, né? Vamos abrir para Lucas capítulo 6. Volto a dizer, o objetivo de nós estarmos analisando esse aspecto, volta só para nós entendermos o contexto. Crente carnal, crente espiritual, tem a ver com idade. Nascidos de novo. Crente, aquele que vive na carne nunca conheceu o Senhor, né? E aí nós estamos olhando nesse contexto, né? Quem são os chamados? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que depositaram fé no Senhor Jesus, aqueles que já estão vestidos com vestiduras brancas, aqueles que confiam na obra consumada de Cristo, crê com o coração e confessa com a boca, é isto.
Estamos vestidos de vestiduras brancas, sem nenhum mérito nosso, todos os méritos do Senhor Jesus. Isto faz com que tenhamos a certeza de vida eterna e salvação. Portanto, se você crê no Senhor Jesus, você já está vestido com vestiduras brancas hoje. Você apenas será apresentado no céu um dia. A salvação é isso. Agora, se você não crê no Senhor Jesus, mas eu sou isso sim, eu sou assim, eu dou até aula na escola dominical, né? A gente fala, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu venho na igreja. O ponto é, você crê no Senhor Jesus ou você não crê? Essa é a diferença para a salvação. Veja, nesse aspecto, o que eu quero mostrar hoje não é colocar um peso sobre você, colocar dúvida sobre a sua salvação de forma alguma. Quem garante a salvação é Deus. Se Deus está dizendo que somos salvos, é porque somos e acabou. Não há acusação contra os eleitos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos uma vez salvos, sempre salvos. Salvação não se perde. Isso é um outro estudo, não vamos entrar nisso. Agora, ao mesmo tempo que eu não quero colocar um fardo em cima de vocês, sobre um peso, você daqui, vou ter dúvida da minha salvação, absolutamente, não é isso não. Você crê no Senhor Jesus, você é salvo porque Deus declara isso. Agora, ao mesmo tempo eu quero colocar uma responsabilidade sobre você, para aqueles que não tomaram essa decisão. Estão acostumados com vida de igreja, acostumados com o cristianismo, está no meio dele, cuidado. Cuidado que se Deus nos chamar hoje, o que nós vamos ter lá em cima? O que nós vamos apresentar? Vamos estar vestidos de vestiduras brancas ou não? E aí a responsabilidade é nossa. Deus já sabe, mas a responsabilidade é nossa. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qual é a nossa relação com Deus? Da boca para fora? Chamá-lo apenas? Estar num ambiente religioso? Estar entre pessoas, né? Não, mas meu avô, meu pai, minha mãe, meus tios, meus parentes, meus filhos. O que significa isso? Mateus capítulo 7. Versículo 21. Esse texto, vejam. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus? Em João 6, João 17, qual é a vontade de Deus? Não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, eu vou pegar a lei e vou começar. Qual que é a vontade de Deus? Que creiais naquele que foi enviado. Mas se eu estiver acreditando, eu vou cumprir os mandamentos de acordo com 1 João, que eu vou estar com vestiduras brancas, porque eu vou ter aceitado o sacrifício substituto de Cristo. É falar a mesma coisa de diversas formas. Fazer a vontade de Deus é crer na obra do Senhor Jesus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vejam, duas práticas. Uma fazer a vontade de Deus, e outra praticar a iniquidade. Qual é a diferença? É aquilo que fazemos? Não. É aquilo em quem cremos. Fazer a vontade de Deus é crer no Senhor Jesus. Se não cremos no Senhor Jesus, todo o resto é iniquidade. E isso vai fazer toda a diferença. Porque chegaremos diante de Deus. E cuidado, Deus pode falar, quem é você? Eu não sei o seu nome. Não, mas eu fiz isso, eu vivi tanto tempo na igreja, eu dava até aula de escola dominical, para não falar de ninguém aqui, eu falo de mim mesmo. Então, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Depositamos fé na informação de que a salvação é por aquilo que Cristo fez na cruz por nós? Não, não vai adiantar. E é extraordinário, né?
verificar todos esses textos aqui embaixo para mostrar que quando somos salvos, Deus nos conhece pelo nome. Se não tivermos sido lavados pelo sangue do Cordeiro, Deus vai falar: quem é você? Qual é o seu nome? Vocês já imaginaram isso? Corra para o Senhor Jesus. Não há solução, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão pelo nome do Senhor Jesus. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho, não tem outra solução para os nossos pecados. Ou alguém pagou a nossa conta, ou nós estamos caminhando para o inferno. Está claro isso? Só para nós termos esse contraponto, Êxodo capítulo 33. Mas então, se é tão sério assim, o que eu preciso fazer, hein? Crê no Senhor Jesus e será salvo. É tão simples quanto isso. O fato de ser simples não significa que é barato. São dois conceitos absolutamente distintos. Custou um sangue precioso, mas agora basta crer. Não foi assim com Moisés no deserto? A rocha seria ferida uma vez e depois? Fale a rocha, Moisés. Fala, porque ela já foi ferida. Você pode falar, e essa expressão, e Moisés sabia muito bem, porque essa expressão no hebraico para rocha, Deus usou uma quando ela não estava ferida, e outra palavra no hebraico para quando estava ferida. Portanto, Moisés sabia que a rocha estava ferida. Deus fala assim, na primeira vez: Moisés, fere a rocha. Na segunda vez ele fala: Moisés, fale a rocha ferida. Porque Moisés tinha informação. Porque isso é um tipo de Cristo. Sabe por que nós podemos apenas confessar? Porque a rocha foi ferida. Porque Cristo já morreu na cruz. Êxodo capítulo 33, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: fazei isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Depois vejam os textos, isso faz toda a diferença. Seria importante nós lermos, os textos, mas vocês precisam ler esses textos depois para entendermos. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. A partir do momento em que fomos eleitos, somos escolhidos, e isso faz o quê? Deus exercer misericórdia. Mas para quem Deus exerce misericórdia? Para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, Deus dará a conhecer a sua aliança, Salmo 25. Para estes, Deus os conhece pelo nome. Não há condenação, não há acusação. Se você é nascido de novo, coloca a couraça lá, o capacete da salvação, a couraça da justiça, se vista com a armadura de Efésios 6. Tem gente que é nascida de novo, o diabo fala assim: você pecou? Você não nasceu de novo, né? Ele fala: acho que não. Tem gente que se converte toda segunda-feira, acordou meio mal, ele quer aceitar Jesus de novo. Não há condenação. Cristo pagou todos os pecados. Coloca o capacete da salvação. Fala: eu sou pecador sim, mas 1 João está falando: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquela palavrinha no grego é a fé, afastar. E aí muitas pessoas falam assim: eu confesso pecado, falo em nome de Jesus, amém. Aí levanta e fala: não sinto que eu fui perdoado. Mas não precisa sentir nada, não. Não vai cair um raio na sua cabeça, você não vai sentir aí um alívio, não vai. Você vai depositar fé numa informação: você está perdoado e ponto. Mas quem está dizendo isso? Deus. E você fala: não, mas eu acho que não fui aquele, foi um pecadão. Mas tem diferença? Não? Porque para uns você fala: não, eu pequei, esse aqui até já esqueci, mas para aquele, ele foi perdoado do mesmo jeito. Portanto, corra para o sumo sacerdote, confesse o pecado, Hebreus 3 e 4. Nós estamos perdoados em Cristo, não há acusação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, não há. Por aquilo que fizemos? Não, nada. Não, é porque eu sou melhor que o outro, nada, não é. Se está achando isso, vamos conversar depois do estudo, depois desse tempo aqui, que eu vou te dar alguns temas da lei lá, para ver se você, de fato, não tem pecado. Tem pecado? Então não é aquilo que fazemos ou somos, é em quem nós confiamos. E Ele paga todos, Ele riscou o escrito de dívidas que era contra nós, encravando na cruz todo o escrito de dívidas. Todo. Tem alguns que tem, vocês já viram o estelionatário quando vai na delegacia?
aquela folha corrida dele, né? Dá alguns quilômetros, né? A nossa é mais ou menos assim, né? Você pega aquilo, Jesus falou, eu cravei na cruz todos os pecados de vocês. Que condenação que existe? Nenhuma em Cristo, mas em Cristo. Agora não está em Cristo, vai chegar de peito aberto para falar com Deus, nu, sem vestidura. Deus vai falar assim, quem é, hein? Não quero saber nem o nome, tira e vai para o lago de fogo. É para isso que nós estamos aqui. Não se acostumem com o deserto. Peregrinos e forasteiros, para saber onde nós queremos passar a eternidade. Está claro? Ok. Ah, mas eu queria me aprofundar. Deve, vai para sua casa, vai pegar isso, vai reler, vai ver se é isso mesmo. Ok? Vimos esses textos também, os textos agora já estão na apostila, tá bom? 1 Coríntios capítulo 1, mudando de assunto, né? O que nós vimos até agora? Várias coisas, não, mas pelo menos os títulos, né? Nós vimos, primeiro, a sabedoria de Deus. Conhecimento, entendimento, sabedoria. A sabedoria é uma pessoa, é o Senhor Jesus, que por crer nele o Espírito passa a habitar, passamos a ter a mente de Cristo e conseguimos decidir as coisas aqui de acordo com o que o Senhor quer. Sabedoria. Depois vimos crente espiritual e crente carnal. Espiritual, uma questão, e carnal, uma questão de maturidade. Aqueles que vivem na carne são pessoas que Deus não sabe o nome. Ah, mas eu posso ser um crente carnal, nascido de novo e fazendo coisas que às vezes se assemelham àqueles que não estão vivendo com Deus. Às vezes nós vamos pecar, vamos escorregar, né? Mas o que importa é a nossa filiação e o nosso crescimento com Deus, né? Agora vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1. Bom, não vamos acabar isso nunca. Nós, na quinta aula nós estamos em 1 Coríntios capítulo 1. Isso aqui não acaba nunca. Mas vamos lá, estamos pegando por assuntos, né? Vejam lá, 1 Coríntios 1, né? Antes disso, você já é santo? Ou ainda está sendo santificado? Vamos lá, me ajudem, você já é santo ou ainda não? Não, ainda não, né? Será que eu já sou santo? Ou já somos santos? Somos santos? Então como é que Deus fala para nós desenvolvermos a salvação, nos santificarmos? O que é? Somos ou não somos? Somos e estamos? Como assim? É isso mesmo, né? Vejam lá, 1 Coríntios, então nós precisamos separar o que é a posição do que é o estado. Posição. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Quem são os santificados em Cristo Jesus? Chamados para ser santos. Quem são os chamados para ser santos que são santificados em Cristo Jesus? São aqueles que, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quem são os santos? São todos aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. São todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Está vendo? Falando a mesma coisa de outra forma. Santo como posição. Todos aqueles que creem, no momento em que creem, são declarados santos diante de Deus. Porque santo é separado. Daqui a pouco nós vamos ter um pouco essa ideia. Porque santo é como fé, né? Fé, a gente acha que a fé é uma fé subjetiva, e santidade também. Santidade, mas o que é? Porque nós temos que ser santo como ele é santo. Mas vamos chegar lá, né? Posição. A partir do momento que cremos, somos colocados na posição de santos diante de Deus, separados. A palavra igreja no grego é ekklesia, é chamados para fora, né? Ou seja, dentre judeus, dentre gentios, nós somos chamados para compor a igreja, chamados para fora, chamados para ser santos, né? Separados para Deus. 1 Coríntios capítulo 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Pessoal, alguma dúvida desse texto aqui? Os injustos não herdarão o reino de Deus? Não, eu sou assim, eu não tenho vestidura branca, eu não fui lavado pelo sangue do Cordeiro, então eu vou estar no céu, mas não vou estar muito. Eu não entendo, não estou conseguindo entender.
algumas posições hoje em dia que falam, não, você vai para o céu, você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você vai para o céu, mas você vai estar no céu, mas não vai estar muito no céu. Que história é essa? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Nós éramos assim. O que fez a diferença? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Lavastes na vestidura? No sangue do Cordeiro? Ah, eu já ouvi isso hoje lá em Apocalipse. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, ele mostrando aqui santificação como vós fostes justificados, vós fostes santificados. Por quê? Está falando de posição. Uma vez que cremos, fomos, lembra da palavra teknon no grego? Nascemos na família de Deus, duas sementes, a palavra e o Espírito, nascemos de novo. Nascemos não da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Nascemos na família de Deus, passamos a ter herança, em Romanos capítulo 8. Posição, uma vez que nascemos de novo, podemos ser bebês chorões, cristãos imaturos, néfios como os crentes em Coríntios, podemos desagradar a Deus, podemos entristecer o Espírito, podemos apagar o Espírito, podemos ser desobedientes, filhos, uma vez filhos, sempre filhos. É que Deus, depois nós vamos ver que Deus tem como tratar esses filhos, né? Ou vai dar aprovação para crescimento, ou vai puxar a orelha para repreensão. Então, não, mas eu quero ser filho rebelde. Você é filho, nasceu de novo, você quer fazer o que você quiser na vida? Vai fazer. Experimenta fazer. Você é filho de Deus? Experimenta fazer para ver o que vai acontecer. Vai lá. Não, eu faço o que eu quero. Vai fazer. Agora, se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Cuidado, se examine para ver se você está na fé. Agora, se é filho de Deus, se nasceu de novo um dia e tiver desobedecendo, desonrando o pai, você vai experimentar a repreensão de Deus. Vamos lá. Posição, mais filho, sempre filho. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 6. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, está vendo a misericórdia? Os dois pilares da salvação. Lembra que eu falei misericórdia e graça? Misericórdia não nos tratar segundo os nossos pecados, Salmo 103. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, por isso que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Bondade de Deus, graça é bondade. Por quê? Porque Deus decidiu nos amar, porque Deus decidiu nos salvar. Graça e misericórdia, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ué, você está sentado lá ou você está sentado aqui? Aqui? E esse texto? Aí ele começa a espiritualizar. Não, porque sentado não é sentado, porque... Não espiritualiza não. O texto está escrito do jeito que está escrito, da forma com que está escrito, e é isso que Deus está querendo dizer. Pode ser que nós não entendamos, isso é outra coisa, né? Vá pedir para que o Espírito explique esse texto. Mas o texto está escrito é desse jeito. E por que Deus está dizendo isso? Porque em posição, nós já estamos lá sentados nos lugares celestiais em Cristo. Em posição, ninguém nos tira de lá, porque foi o sangue de Cristo quem nos comprou. Em posição, nós já somos declarados santos e assentados nos lugares celestiais em Cristo. Quando alguém chega para você e fala assim, cuidado senão você vai perder a salvação. O que você está falando? Efésios capítulo 1 diz que Deus nos selou até o resgate da sua propriedade. Perder salvação por aquilo que eu faço? Mas o que eu fiz para ganhar a salvação? Nada. Só criei. E o que eu posso fazer para perder? Se eu não fiz nada para ganhar? Nunca parei para pensar nisso. Tem que parar para pensar. Senão você vai ficar com dúvida e o diabo vai falar, tá vendo? Vai perder a salvação. Não fez isso, não fez aquilo, ou fez aquele negócio, ou pecou, vai perder a salvação. Que história é essa? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Posição, Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus. Não, são só pessoas distintas, separadas. Não, todos aqueles em que em todo lugar invocam o nome do Senhor do Senhor Jesus. Santo, você já invocou o nome do Senhor Jesus? Você é um santo. Você já sabia isso? Alguém já tinha te dito?
que você é um santo? Santo porque Deus nos colocou nessa posição? Não, mas você não conhece quem tem lá em casa. Não, é santo em posição, né, do que Deus está dizendo. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão. Confissão, aquele que confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. Confissão me faz lembrar que aquele que confessou tem a vestidura branca. Aquele que tem a vestidura branca é que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Como é que eu faço para ser lavado no sangue do Cordeiro? Crê no Senhor Jesus, será salvo? É tudo conectado. Santos irmãos, novos nascidos, nascidos na família de Deus. Agora Filipenses capítulo 3, vamos voltar um pouquinho, para nós passarmos para o estado. Então, santos, posição, já somos santos, uma vez, no momento em que cremos, fomos declarados santos pelo Senhor. Quem são os santos? Aqueles que creem em todo lugar e invocam o nome do Senhor. Agora Filipenses capítulo 3, versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo era perfeito. Está dizendo aqui, pois todos nós que somos perfeitos. Versículo 12. E aí já estamos passando ali, ó. Saímos daqui e estamos passando para Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. 3 versículos para baixo ele está dizendo que é perfeito. 3 versículos para cima ele está falando não que eu já tenha obtido e já tenha chegado à perfeição. E agora? Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ora, ele está seguindo ou ele já conquistou? Ele é perfeito ou está seguindo, buscando a perfeição? Paulo está dizendo exatamente disso aqui, ó. Como posição, ele é perfeito. Agora, como estado, ele está buscando a santificação. Desenvolver a vossa salvação. A santificação é um processo que Deus vai fazer em nossa vida. Somos santos posicionalmente, estamos sentados, ressuscitados e sentados com Cristo nos lugares celestiais. É por isso, então quer dizer que aquela pergunta fica fácil, né? Dizendo assim, olha, se Jesus voltar agora e você tiver um pecado não confessado, você será arrebatado ou vai passar a tribulação? É uma pergunta, vamos lá pessoal, vamos lá. É que às vezes eu faço pergunta e não deixo vocês responderem, né? Então essa aqui quero. Vamos lá. Pecado não confessado, Jesus volta daqui a 5 minutos, Jesus volta. Não, mas como é que você sabe? Não sei não, né? Quer dizer, supondo que... Ou nós morremos, né? Tanto faz, pode escolher. Pecado não confessados, vamos para o céu ou não? Sim. Muito bem, muito obrigado, foi a resposta. Exatamente. Por quê? Porque como posição, todos os nossos pecados, o escrito de dívida está cancelado, todos os nossos pecados foram perdoados. Mas se eu não confessar, o que eu perco? Eu perco a salvação? Não, perdemos a comunhão com Deus. Perdemos aquele relacionamento do filho pródigo com o pai, afastado. Perde aquela comunhão com Deus. É por isso que às vezes você encontra cristãos nascidos de novo, filhos de Deus, né, da família de Deus. Olha aí, meu irmão, tudo bem? Está indo nessa vidinha que Deus está permitindo aqui. História é essa, cadê a comunhão com o pai? Tem pecado não confessado? Então, vamos lá. 1 João 1:9. Porque como estado, como posição, já fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, como estado, precisamos o quê? Confessar pecado. Não foi isso que Jesus ensinou em João capítulo 13? Eu vou lavar os seus pés. Não, o Pedrão falou, não, meu pé não vai lavar não. Meu? Não, senhor, de jeito nenhum. Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Bom, então você é para ter parte com o senhor, então me lava o corpo inteiro. Pedrão, você não precisa ser lavado, porque você já se lavou, só precisa lavar os pés. O que Jesus está ensinando aí? Perdão de pecados. Assim como eu fiz com vocês, façam vocês uns com os outros, viu?
Por quê? Não precisa lavar porque Jesus está falando de tomar banho? É claro que não, porque se nós continuarmos, ele fala assim, mas tem um de vocês que ainda não foi lavado. Vocês já foram lavados, nem todos, né? Mas nem todos. Por quê? E ele se referia a Judas. E por quê? Judas não tinha tomado banho de manhã, os 11 tinham e Judas não. É claro que não está falando disso. Judas não tinha sido o quê? Lavado pelo sangue do Cordeiro, depositando fé, como os do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento vai até a cruz, né? Isso está lá em Hebreus 7, outro assunto. Mas na Bíblia fala que o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1. Então, mas a Bíblia fala que começa na cruz, a nova aliança, né? Mas vejam, e por quê? Porque todos já tinham sido lavados, mas quando eles estavam andando ali, né? Eles iam sujando os pés e tinham que lavar os pés. Nós já temos o perdão carízoma e perdão judicial, escrito de dívida encravado na cruz. Não há condenação para nós, mas enquanto estivermos aqui, vamos ter que lavar os pés, confessar pecados. Lembra do bode expiatório, o bode emissário de Levítico 16? Primeiro bode expiatório tinha que ser morto. Essa expressão, que lá foi pego com bode expiatório, isso está na Bíblia, né? O bode expiatório é esses 2 bodes que tinham no sacrifício. Primeiro matar o bode expiatório. Depois do sangue derramado, o que tinha que fazer? Colocar as 2 mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessar os pecados do povo e lançá-lo no deserto. Assim como o Ocidente dista do Oriente, assim Deus vai fazer com os nossos pecados. Vai jogá-los nas profundezas do mar. Por quê? Porque o bode expiatório foi morto. Por quê? Porque já tomou banho, só precisa lavar os pés. Por quê? O escrito de dívidas já foi encravado na cruz, basta confessar os pecados. Posição e estado, entenderam? Como posição, santos declarados pelo Senhor. Alguma dúvida disso? E se o diabo vier falar, não, mas você não, conheço você, eu sei que você faz, eu sei que você pensa, não sei que você pensa não, porque ele não sabe, né? Mas eu estou vendo as suas ações, você não. Vai falar com Deus. Mas foi Ele que está falando que eu sou declarado justo, que eu sou santo, não por aquilo que eu faço, por aquilo que Ele disse que é. E se Deus está dizendo isso, fiquem tranquilos, né? Parece uma vez estava um exército perfilado, né? E estava um comandante passando revista às tropas. E aí de repente o cavalo, estava a cavalo e o cavalo dele disparou. Aí um soldado saiu do meio das fileiras e pegou um atalho e tudo mais e conseguiu parar o cavalo do comandante, né? Porque senão ele ia sofrer um acidente, então ele conseguiu parar. Aí o comandante vira e fala assim, muito obrigado, capitão. Aí ele pegou, estava voltando. Aí quando ele estava voltando, em vez de ele se perfilar com os soldados, ele foi para a ala dos oficiais. Aí chegou na ala dos oficiais, um virou para o outro e falou, o que você está fazendo aqui? Volta lá para as fileiras. Ele falou, não, foi o comandante que falou. Vai falar com o comandante. Então veja, muitas vezes quando o diabo vem nos acusar, sabe o que a gente tem que falar? Foi o comandante que falou, vai falar com ele. Se Deus está dizendo que eu sou perdoado quando eu confessar, eu estou perdoado. Não, mas eu não sinto lá no fundo, não precisa sentir não. Você está perdoado porque Deus está dizendo que você está perdoado depois de confessar. Desde que você tenha o perdão judicial, desde que você tenha sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Pronto. Posição e estado. Está claro? Vamos para alguns textos. João 17:17. A aula, assim, se eu tivesse seguido exatamente o roteiro que eu me propus, estaria, assim, começando agora, né? Mas já está acabando, fiquem tranquilos, já está acabando. João capítulo 17, versículo 17. Como então viver esse processo de santificação? Nesse estado. Como posição, somos salvos, somos declarados santos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Como estado, nós temos que desenvolver a nossa salvação. E aqui ele diz no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe santificação, não existe o processo de santificação sem nós conhecermos a palavra. Mas conhecendo a palavra eu vou conhecer o fato e quem tá falando, e aí eu vou conseguir exercer fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, se eu conheço quem está falando e o fato, eu vou conseguir o quê? Pautar a minha vida, depositando confiança nas informações que eu não estou vendo, mas vão acontecer. Deus está dizendo, isso é um processo de santificação. Tem vários textos, vamos para 1 Pedro 1, 14.
1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Santidade em relação ao estado tem a ver com procedimento, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com acordar, o que eu faço na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Santidade tem a ver com isso. Santidade é uma posição em relação àquilo que Deus nos deu. Mas em relação ao estado, tem a ver com aquilo que fazemos, os nossos procedimentos da nossa vida aqui. Está claro isso? Santidade tem a ver com aquilo que fazemos aqui. A santificação em relação ao estado tem a ver com os nossos procedimentos. Você foi salvo, você está na posição de santo, você foi justificado por Cristo, você está com as vestiduras do Cordeiro, lavados pelo sangue do Cordeiro. Você tem tudo isso. Só que em estado, nós estamos vivendo ainda, vamos precisar lavar os pés, vamos precisar confessar pecado. Portanto, neste andar aqui, nós temos que tomar cuidado com os nossos procedimentos. Não se amolde às paixões que tinha. Veja como está andando. E é isso que nós vamos ver. Eu só vou passar, nós temos mais 3 minutinhos. Aqui há por que nós estamos vendo isso? Porque Deus nos criou corpo, alma e espírito. Está lá em Gênesis 2:7. Então formou Deus ao homem do pó da terra, corpo. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vidas. Essa palavrinha no hebraico é plural, porque nós passamos a ter vida espiritual e a vida física. Por isso que nós podemos morrer 2 vezes, porque nós temos 2 vidas, né? Interessante. A morte física e a morte espiritual. E o homem passou a ser alma vivente, né? Aqui estão os textos sobre que mostra quando Deus está falando para o corpo, quando Deus está falando para a alma e quando Deus está falando para o espírito. Só que o pecado destruiu esta relação, né? A alma passou a ser o centro de todas as ações, inclusive dirigindo a adoração, que é a atividade do espírito, usando o corpo como lhe apraz. Você já viu? É por isso que um não nascido de novo não pode adorar a Deus, porque a adoração é, João capítulo 4, Deus procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Não é com a alma? Não é com o sentimento? Não, a adoração é em espírito, porque é o Espírito de Deus que fala com o nosso espírito. É por isso que quando a pessoa não é nova nascida, não tem como adorar a Deus, porque os adoradores precisam adorar em espírito, a comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito, para que nós entendamos. Isso aqui não é um estado, não, é para que nós entendamos da forma que vamos adorar a Deus. E por que em verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não há adoração que esteja contra o que Deus está dizendo na sua palavra. Nascidos de novo, que observam o que Deus está dizendo na sua palavra, adoram a Deus. Pode ser por música? Pode. Pode ser por um estudo da Bíblia? Pode. Pode ser pela sua vida? Pode. Está vendo o que é adoração? Só que o pecado fez com que isso se invertesse. O espírito está morto, portanto a alma tomou um lugar que não deveria, né? E começa a fazer o quê? Começamos a fazer coisas que Deus está falando, não é isso não, a palavra está dizendo. Como é que você pode cantar alguma coisa que está contra a palavra? Não, eu estou adorando Deus, o quê? Mas Deus está dizendo o contrário na Bíblia. Não, mas eu estou na minha vida, eu estou fazendo isso aqui, é contra o que Deus está dizendo, mas com isso a minha vida está adorando a Deus. Não está não. Porque a adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade. E como restaurar isso? Quando Deus passa a colocar o seu espírito novamente. Seu espírito vem em nós, condição de nova aliança. Para a condição de nova aliança eu preciso crer, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, colocar o espírito em nós. Mas esse espírito que nos dá entendimento, a mente de Cristo, é por esse espírito que somos selados. E quando é que eu sou selado? Quando eu creio no Senhor Jesus. Voltamos de novo ao meu assunto. Você não mudou de assunto hoje, Deus. O Espírito de Deus é novamente a fonte de vida. A fonte de vida do espírito do homem regenerado. Depois nós vamos voltar no início do domingo que vem, se Deus quiser, a esses conceitos. Mas eu queria tratar disso, né? Para mostrar que, vejam lá, as 3 fases da salvação. Gente, isso aqui é um pacote, tá? Levem para casa isso essa semana. Ou somos salvos e temos as 3 fases da salvação, ou não somos salvos. Não dá para você ter um pedacinho do... só quero... Olha, é o seguinte, eu não quero ser salvo, não quero ser justificado, santificado, mas eu quero ir para o céu com o corpo redimido. Não dá.
Deixa eu falar para vocês, não vai dar. Não, eu quero ter a justificação e a redenção, mas eu quero viver do jeito que eu quiser a minha vida. Deixa eu falar assim, não dá. Não dá. Tá? Porque a salvação de Deus, ou temos esse pacote das 3 áreas, ou não temos nada. A salvação é a justificação, que é a salvação do Espírito. A santificação, que é a salvação da alma. E a redenção, que é a salvação do corpo. Ou temos tudo, ou não temos nada. Cada um no seu tempo, cada um da sua forma, mas ou temos tudo, ou não temos nada. Você não pode falar assim, não, já que eu sou salvo, eu vou para o céu, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Se viver a vida do jeito que quiser, você até pode fazer isso. Você vai estar dentro do processo da repreensão da santificação, que é Hebreus capítulo 12. Sabe por que Deus nos repreende em Hebreus 12? Para santificação. A repreensão tem a ver com a santificação. E o que é a repreensão? É um filho desobediente. Filho? Filho. Se é filho, eu estou justificado? Eu tenho a salvação do Espírito? Como isso faz todo sentido. Mas e se eu não estou sendo repreendido? Se você não está sendo repreendido, é porque você não é filho. Se você não é filho, você não tem a salvação do Espírito. E se você não é filho, não está sendo repreendido, não tem a salvação do Espírito, você não vai para o céu. Porque você está sem a vestidura do Cordeiro. Está claro? É isso que nós vamos ver, se Deus quiser. Por quê? Eu quero terminar com isso. O que nós vamos ver domingo que vem, se Deus quiser, e se eu não ficar colocando os outros temas que não tem nada a ver com o estudo? Tem a ver, né? Mas é porque que precisa encaixar esses temas, né? Veja, o que nós vamos ver domingo que vem? As obras que fazemos antes da salvação, ser bonzinho, querer melhorar, sabe o que vale? Sabe quanto vale essas obras? Como é que eu posso mensurar isso? Sabe quanto vale? Eu vou ajudar vocês. Nada. Joga no lixo. Isaías diz que são trapos de imundícia. Trapo de imundícia é aquele pano que você cobriu o leproso. Sabe o que servia depois? Não, vou dar uma lavadinha para usar de novo a economia. Não, queima. Queima porque ele está contaminado. Aquilo que fazemos para a salvação não vale nada. Não, mas eu sou assim, eu sou assim. Se você está com alguma dificuldade nisso, vem conversar comigo que eu vou te mostrar a lei. Porque Deus colocou todos, já estamos terminando. Deus encerrou todos sob o pecado. Não há nós bem nenhum, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há. Eu e você estamos aqui por misericórdia de Deus, pela graça de Deus, porque por nós mesmos nós estaríamos em outro lugar hoje. Nada que fazemos pode nos dar algum privilégio quanto à salvação. Isso é uma coisa. Salvos, declarados santos, justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro, nascidos na família de Deus, sendo filho de Deus, e como posição eu sou santo colocado, tudo isso aconteceu. A partir desse momento, tudo o que fizemos, nós vamos prestar conta diante de Deus, tudo. As nossas obras são importantes, todas. Compareceremos perante o tribunal de Cristo, para serem analisados o bem ou o mal que fizemos através do corpo. Como é que está? Primeiro, você já nasceu de novo? Se não nasceu de novo, pode parar, não precisa fazer nada. Não, você tem que se acertar com o Senhor Jesus. Você já nasceu de novo? Como é que está a sua vida, hein? Ou você acha que você vai viver do jeito que você quiser, da forma que você quiser? Não vai não. Mas não vai mesmo. Se alguém... Alô? Já estamos terminando. Uma vez eu estava dando estudo, eu não sei se eu já falei para vocês, estava uma vez dando estudo na casa de uma pessoa, e o filhinho dela sabia que toda vez que eu fechava a Bíblia, acabava o estudo. E eu não parava de falar, ele chegou na minha Bíblia e fez assim, ele fechou. Será que esse homem não vai parar de falar? Aqui eles cortam o microfone. Não, mas já estamos terminando. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se não, pode ir embora. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Deus que o Senhor é. Te agradecemos por esse plano extraordinário de salvação que nos resgatou da perdição, nos resgatou do inferno. Nos firmou os pés sobre a rocha que é o Senhor Jesus. E, ó Deus, isso está fundado na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu amor para com cada um de nós. Queremos Te adorar, ó Deus, por isso e Te agradecer, ó Deus,
por esse amor extraordinário a cada um de nós. Pai, que a Tua palavra possa ficar gravada nos nossos corações e que sabemos que ela não volta vazia, faz o que lhe apraz. Pai, que ela seja para salvação para aqueles que não Te conhecem, como Deus das suas vidas, e para crescimento daqueles que já tiveram um encontro pessoal com o Senhor e nasceram de novo. Que o Teu Santo Espírito possa fazer isso em cada um de nós, para a glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém.